É preciso ter humildade para praticar a gratidão. Então vamos para mais uma mensagem no nosso canal Conexão com Deus. Meu nome é Luciane Marchione. Já aproveito para pedir para você dar um like e se inscrever no meu canal. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciane, no nosso canal Conexão com Deus. Espero que todos estejam bem. E antes de iniciar a mensagem, curte o vídeo e se inscreve no nosso canal. Hoje a palavra que eu quero trazer para vocês está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, a cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, muito conhecida. Muitos conhecem já a história da cura dos 10 leprosos. Então, para quem não sabe o que é lepra, é uma doença que ainda existe hoje, que nós chamamos de hanseníase. Então, hoje em dia, com a evolução da ciência, a hanseníase ela é uma doença que está mais controlada, mas na época de Jesus era uma doença muito contagiosa, tanto é que quem estivesse com lepra era considerado impuro e tinha que viver isolado da sua família, das demais pessoas, do convívio social. Eram pessoas excluídas da sociedade. Então, se saía um diagnóstico, a pessoa ia até o sacerdote, e se fosse considerado que era lepra mesmo, a pessoa tinha que se isolar da família, E se eles estivessem por acaso andando, na rua, eles tinham que ficar distantes. E eles tinham que também gritar, leproso, leproso, para que as pessoas soubessem que ali estava passando um leproso, para que não chegasse muito perto. Então, a pessoa era totalmente excluída do convívio social. Vocês podem imaginar, então, quanto era o sofrimento dessas pessoas, o quanto eles sofriam, Nós podemos tirar aí como exemplo, como nós ficamos aí na pandemia por um tempo. Ficamos dentro de casa, não podíamos ter contato, convívio social com ninguém, Ficamos de quarentena, como que foi difícil ficar longe das pessoas, Então vocês podem imaginar um pouquinho de como era o sofrimento desses homens, desses leprosos, que tinham que se isolar, da sua família, dos seus filhos, sua mãe, do seu pai, e viver uma vida que era uma vida praticamente de morte, Eles estavam aguardando a morte. E era muito difícil. Então, esses leprosos, eles estavam em um grupo de 10 e Jesus, ele estava a caminho para Jerusalém, Após Jesus ter feito aí uma caminhada, passado aí por Samaria, pela Galileia, feito vários milagres, várias curas. Inclusive, Jesus tinha feito curas no sábado e deixou os fariseus e os mestres da lei muito irritados por estar realizando curas no sábado. E depois de ter falado um pouquinho
para um pouquinho para a multidão, um pouquinho para os fariseus a respeito de perdão, né? Ele tinha acabado de falar sobre perdão, então ele sai para caminho de Jerusalém e passando por Samaria e Galileia, ele dá um desviozinho, né? Ele tinha que passar por aquela aldeia, porque Jesus já sabia que ali estariam aquelas pessoas que estariam necessitando de uma cura, não só a cura física, mas principalmente a cura espiritual. Então Jesus entra naquela aldeia e ele vê ali aqueles 10 leprosos que quando eles viram, eles já tinham ouvido falar de Jesus, porque quando eles viram, eles reconheceram que era o mestre. Então vocês notem aí no versículo 13 que quando eles gritam, né, mestre, eles reconhecem Jesus como mestre. Compadece-te de nós, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós. E Jesus, muito misericordioso, né? Imediatamente, ele já liberou ali uma palavra, mas não foi uma palavra para cura imediata, né? Ele deu uma ordem, foi uma ordem, né? Ide e mostrai aos sacerdotes. Então, eles tinham que obedecer ali, foi um teste, né? Jesus colocou eles à prova, para provar a fé deles. Mas esses homens, eles tinham fé, porque mesmo não recebendo a cura ali imediata, eles obedeceram o que Jesus falou e foram a caminho do sacerdote, porque o sacerdote era quem avaliava, tinha o papel de avaliar esses leprosos para reconhecer a cura, para estar liberando eles, né, para o convívio social novamente. Então eles estavam indo obedecer uma lei dos judeus. Mas, né, um desses 10, ele não quis prosseguir com os outros 9. Um desses 10, ele reconheceu que Jesus era o grande sacerdote, né? Então, antes de cumprir a lei dos homens, ele foi lá agradecer, né? Coração muito grato a Jesus, ele foi agradecer para depois ele ir no templo. Então ele volta, dando glória a Deus em alta voz. Ele estava tão feliz que em alta voz ele glorificou o nome do Senhor Jesus, né? E os outros 9, né? Os outros 9 receberam a cura, mas não voltaram para agradecer, né? O que nós chamamos de ingratidão. Quantos de nós já passamos por momentos, né? Quantos de nós já fomos ingratos com alguém, ou quantos de nós não praticamos a gratidão com as outras pessoas, né? Quantas vezes nós não somos gratos, né, com a nossa família, não somos gratos pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego, não somos gratos dentro da igreja, não somos gratos no contexto social que nós vivemos. E aqui, nessa palavra especificamente, Jesus ele vem falar mais específico sobre a gratidão a Deus. Então, às vezes a gente pensa que Deus, ele não quer a nossa gratidão, mas ele quer sim. Ele quer, tanto é que Jesus, ele dá uma ênfase aqui, ele fica preocupado, né? E ele exclama: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, né? Então Jesus ali, ele ficou um tanto que revoltado. Cadê os outros 9? Onde eles estão? E muitas vezes nós praticamos essa ingratidão com Deus. Quantas coisas que Deus já fez na sua vida? Quantas curas você já recebeu? Quantas bênçãos você já recebeu? Só pelo fato de você estar vivo, respirando, de você ter uma casa para morar. Então você tem que reconhecer que tudo que você tem porque foi Deus que te deu. Então seja grato, agradeça a Deus todos os dias pelas bênçãos que você recebe. Seja como esse samaritano. E um detalhe aqui que esses samaritanos, né, eles eram marginalizados, eles eram um povo praticamente pagão. E os judeus não se davam com os samaritanos, né?
Engraçado, né? Por que um samaritano estava junto com os judeus ali? Porque eles estavam na mesma condição, como leprosos. Ali como leprosos, eles tiveram que se juntar, porque eles estavam na mesma condição. Eles estavam com uma doença que os impossibilitava convívio social. Então ali não tinha judeu, não tinha samaritano, eram todos leprosos. Assim como não há distinção entre eu e você, nós somos todos filhos de um Deus vivo, um Deus que cuida de nós e que nos abençoa. Não há distinção para Deus, né? Não há distinção para Deus. Ele abençoa a todos. Então, esse samaritano voltou, né? E um detalhe da volta do samaritano para agradecer é que ele prostrou-se com o rosto em terra. Ele se humilhou aos pés de Jesus para agradecer, né? E dando glória a Deus, ele estava muito feliz. Então ele reconheceu que Jesus era o grande sacerdote. E ele se humilhou. E isso me fez lembrar também de Naamã, quando ele foi curado, lá no livro de 2 Reis, versículo número 5. Naamã, que ele era comandante de um exército, ele também tinha lepra. Aí ele recebeu, Eliseu disse para ele, né, que para ele ser curado da lepra, ele teria que Desculpa, tive que dar um intervalinho aí no vídeo porque deu um probleminha aqui com o meu celular. Mas voltando ao que nós estávamos falando, né, sobre a humildade do samaritano, em voltar para agradecer Jesus pelo milagre, eu me lembro de Naamã, lá no livro de Reis, capítulo 5, quando conta a história que Naamã era o chefe do exército e ele tinha lepra. E daí ele recebeu uma instrução do profeta Eliseu que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para que ele recebesse a cura dele. De imediato ele ficou meio que contrariado ali, né? Ele queria uma cura imediata. Mas aí, né, assim como aqui na passagem dos leprosos, não foi uma cura imediata. Eles tiveram que obedecer uma ordem, né? Jesus disse, ide e mostrai-vos. Então eles tinham que caminhar, porque o milagre foi a caminho. E com o Naamã também, né? Com o Naamã, ele também teve que obedecer uma instrução. Mas Naamã, de imediato, não queria obedecer, mas ele queria muito aquela cura. Então, ele foi, mergulhou 7 vezes e a palavra diz, né? Então, que ele imediatamente, né, na 7ª vez que ele mergulhou, ele ficou curado, né? Com a pele de um bebê. E ele também, assim como o samaritano, ele voltou do rio para agradecer Eliseu por sua cura e honrou ao Deus de Israel. Então ele reconheceu o Deus que Eliseu servia, né? Reconheceu o Deus de Israel que havia feito aquela cura maravilhosa para a vida dele. E assim, aqui o samaritano também reconheceu Jesus como grande sacerdote, aquele que tinha poder, né, para fazer aquela cura. Então, Naamã e o samaritano, eles são 2 estrangeiros, né, 2 pessoas improváveis aí na sociedade, que nos dão grandes exemplos de valores a respeito da gratidão. Que muitas vezes nós estamos ali, né, estamos dentro da igreja, mas nós também praticamos a ingratidão. Daí vem uma pessoa, às vezes, que nem é desse convívio, assim como o samaritano, não tinha uma religião, mas ele tinha um coração grato e nos dá grandes lições de vida, né? Que possamos então pedir a Deus para que Ele nos dê um coração grato, que possamos saber reconhecer tudo aquilo que Deus faz por nós, né? Então, além
dele, além dele ser curado aí da lepra, né? Além da cura física, houve a maior das curas, que foi a cura espiritual. Ele recebeu a salvação. Então, diz aí, né, no versículo de número 19, e disse-lhe, levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. Então, ele recebeu a salvação. Ele recebeu 2 curas, física e espiritual. Os outros 9, por não serem gratos como ele, só receberam a cura física, mas ele recebeu aí uma porçãozinha dobrada de cura, né? Porque a fé, ele tinha muita fé. E ele tinha um coração muito grato, né? E se no passado a lepra era tida como uma terrível doença, né? Uma impureza contagiosa que exigia, né, uma purificação. Nos dias de hoje, né, nós também temos aí uma grande e deturbada lepra dentro da nossa humanidade, né? Que é o pecado, o ódio, a violência, as guerras, né? E nós também, assim como os 10 leprosos, como Naamã, nós necessitamos de cura, cura espiritual, né? Cura de doenças, de vícios, né? De falta de fé, de pouca confiança, né? De medos. Quantas pessoas, né, precisam de curas de medo, síndrome do pânico. Também curas do vício do uso indevido da rede social, da internet. Quantas pessoas não conseguem, né, aí se desconectar do mundo virtual e acaba se tornando um vício que acaba fazendo mal para a saúde. Então, assim como os leprosos, nós também necessitamos de cura, que nós possamos também aí pedir a Deus, né? Assim como eles fizeram, eles clamaram por misericórdia, clamaram a Jesus pela cura. Então creia que Jesus nesse momento ele está aí presente na tua casa, né? Você pode sentir a presença do Espírito Santo. Então pede, né? Seja audacioso, assim como esses leprosos foram, né? Mestre, compadece-te de nós. Creia, meu irmão e minha irmã. Peça a Deus, peça a cura, abre seu coração, se humilhe aos pés de Jesus, porque Ele vai se compadecer de você, né? Jesus, Ele é misericordioso, que nós possamos ter essa coragem de pedir socorro quando nós precisamos, né? Porque o Senhor é aquele que nos cura da nossa lepra espiritual. E Ele não quer só nos curar, né, no físico, mas Ele quer nos curar no espiritual. Então que nós possamos ter essa coragem e também que possamos ser gratos, sempre gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós, né? Que independente se Deus fizer ou se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós temos que ser gratos nas pequenas coisas que Deus faz por nós, né? Pela obra da sua criação, né? Eu tô aqui de frente para a janela aqui da minha copa e tem uma paisagem maravilhosa, de um pasto cheio de árvores, né? A gente vê o céu. Então a gente vê a obra linda da criação de Deus. E só por isso nós já temos que agradecer, né? Pelo canto dos pássaros, pelo ar que nós respiramos. Sejamos gratos a Deus por tudo que Ele nos faz. E sejamos aí, que possamos sempre também pedir a Deus para que Ele nos cure, para que Ele nos liberte. Não só das doenças físicas, mas das doenças espirituais. Então fique com essa mensagem no seu coração. Comece a praticar a gratidão no seu dia a dia. Seja grato na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na rua que você mora. Seja grato na sua igreja, seja grato com o seu pastor. Seja grato
principalmente com Deus. Quando você estiver orando, agradeça a Deus sempre por tudo que você tem. Amém? Fique com essa linda mensagem, né? Que Deus abençoe e até a próxima. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal.